Oi, 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 gente boa de Deus. É um prazer estar com você mais uma vez e eu não quero perder tempo. Eu quero entrar logo no que nós estamos vendo. Nós estamos em Mateus, no capítulo 10, e no nosso último encontro, na sexta-feira passada, eu falei sobre aqueles que Jesus chamou para serem os primeiros enviados, os primeiros apóstolos. Eu expliquei para você que não tem nada divino na palavra apóstolo. Era uma palavra grega usada antes, usada durante os evangelhos e usada depois, em contextos diferentes. Significa aquele que é enviado, que carrega uma mensagem. É como a expressão anjo. Em si mesmo, do ponto de vista da designação do termo, não está fazendo nenhuma descrição de alguém em especial, exceto em relação a essa função, autorização, capacitação de levar uma mensagem. Jesus chamou 12, os separou do grupo de discípulos, os chamou de enviados, de apóstolos, que é isso que significa. Aí na sexta-feira passada, nós vimos esse primeiro verbo, chamar, tendo chamado os seus 12. E aí eu falei dos 12, da quantidade de números 12 que aparecem aqui na história universal e na Bíblia, quase sempre relacionada à dimensão comunal. Só para dar um exemplo bem básico, nós temos os 12 filhos de Jacó, as 12 tribos de Israel, tanto quanto na Nova Jerusalém são 12 portas. Tudo falando de uma convergência comunal, relacional, social. O número 12, aqui, tanto no Velho quanto no Novo Testamento, trabalha muito com essa ideia de representação de uma mensagem de um grupo inteiro que é levada com autorização validada por alguns que são os expressadores e corroboradores legítimos, genuínos e autênticos dessa palavra. E aí a gente entrou aqui vendo o fato de que Jesus lhes deu autoridade, exousia, é um poder transferido sobre espíritos imundos e também para curar toda a sorte de doenças e enfermidades. E aí vimos o nome dos 12 que Jesus mencionou e chamou. A cada um deles eu fui dizendo, Simão tinha uma origem muito mais judaica. Esse nome, em geral, era colocado por pais que carregavam uma admiração muito grande nos líderes da revolta dos Macabeus, cento e poucos anos antes. E alguns nomes aqui designam mais ou menos o que é que havia no contexto antecedente das nomeações, ou seja, de como os pais colocaram os nomes daqueles filhos. Aí nós vimos o de Simão, Pedro, o de André, que é um nome que também carrega, por outro lado, uma significação bastante grega, nós vimos isso. Tiago é um nome bem judaico. Nós vimos João, que também é um nome bem judaico, embora tanto Tiago quanto João tenham uma designação vinculada ao temperamento deles, Boanerges, filhos do trovão. Mas a gente vai ver isso um pouco mais adiante, outra vez, quando chegarmos lá. E aí vem Filipe, que é um nome completamente grego. Eu disse que recentemente, lá no Vale do Lico, eu falei a respeito da vida e da morte, do martírio de Filipe, exatamente no lugar onde ele foi martirizado. E vai ficar para você assistir no documentário que nós estamos editando para você ver. E Tomé, que é uma figura importante nas questões que traz, Mateus, sobre quem nós já vimos amplamente várias coisas, e Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu e Simão Zelote,
que é um cara de esquerda chamado por Jesus, Judas Iscariotes, o único acadêmico entre eles, e as duas extremas ideológicas presentes aqui, em Mateus, o publicano, e em Simão, o zelote. No meio estão pessoas que transitam com opiniões dependendo da circunstância, de um lado para o outro, não são figuras que carregam nenhuma elaboração prévia, intelectual de nenhuma natureza. Jesus estava escolhendo, sobretudo, potenciais de sinceridade. Inclusive, quando chamou a Judas, chamou alguém com um potencial de sinceridade, que a gente vê, inclusive, depois da traição dele, como o potencial de sinceridade se manifestou. Ele não aguentou ficar com o dinheiro arrecadado, jogou no templo, diferentemente dos Judas contemporâneos, que botam a grana no bolso e não sentem nada, e se suicidou, que é um outro ato de uma determinada dignidade para alguém que está tocado de remorso, que é algo que também falta completamente na vaziez malandra desses muitos estelionatários que falsificam mente, traem e pisam no sangue do Cordeiro todos os dias, não sentem nada e caminham do berço à sepultura impermeáveis em relação a qualquer coisa. Então, por mais que tenha um Judas aqui, ele é um indivíduo que carrega muito mais potencial de sinceridade do que a maioria. E Jesus está chamando gente nem vinculadamente às grandes capacidades que pudessem ter, mas a essa resistência. Todos eles aguentaram morrer de mortes cruentas. E, inclusive, o apóstolo João, que não foi nem crucificado, nem decapitado, nem apedrejado, mas exilado, e morreu em solidão absoluta, em isolamento total, em ostracismo completo, sem poder se comunicar. É uma outra coisa horrorosa, é aquela sensação de, em vida, você pensar que a sua existência inteira acabou no silêncio absoluto. Só velhos que trabalharam muito, amorosa e apaixonadamente por uma causa, como a causa eterna do Evangelho, é que podem entender o que eu estou dizendo agora. O pessoal mais novo não tem essa compreensão. Mas aí a gente chega no capítulo 10, nesse verso 5, que diz assim: primeiro, no capítulo 10, verso 1, diz chamou, tendo chamado. No verso 5 diz: a estes 12, que eram os seus, que ele chamou, e nós já vimos quem são, enviou. Chamou e enviou. São duas coisas que não devem não acontecer uma sem a outra. Quem recebeu um chamado deve se preparar para o fato de que aqueles a quem ele chamou, a esses também ele enviou, ele envia. Quem tem um chamado tem que saber que ninguém é chamado só para ficar sabendo, que tem um potencial de sinceridade, de utilidade, de graça, de comunicabilidade, de ajuda, de socorro a outros, de solidariedade, de companheirismo, um potencial paráclito de se tornar um consolador de muitos outros na vida, não é apenas para te dar informação de um potencial para você sentar em cima, como aquele último homem lá de Mateus 25, da parábola dos talentos, que senta em cima e afoga a graça. Ou como Paulo diz a Timóteo, reacende o chamado, o dom do chamado de Deus que está sobre ti. Reavives isto, reacendas isto, porque correspondentemente a todo chamado, há um envio. Há um envio. E eu vejo cada vez mais um monte de gente que diz: ah, eu creio que eu teria potencialmente um chamado. Mas porque os chamados quase sempre são pessoas que dizem que
possuem um chamado e só fazem miséria, barbaridade, coisas horrendas, explorações malignas e diabólicas, tem uma quantidade imensa de gente sincera que potencialmente tem um chamado e que senta em cima do chamado, engole o chamado, apaga o chamado, diz não, não é para mim, e porque eu não sou como esses, e assim, não sendo como esses tais, eles se tornam aqueles indivíduos que se assentam em cima do talento, que encobrem a graça. Como diz Jesus, usando a sua metáfora, que acendem a luz e colocam sobre ela um paneiro, a colocam no esconderijo, e assim não iluminam a ninguém, não recendem a graça dessa luz. Os chamados são enviados. A esses 12 enviou Jesus. Enviou como? Com que nível de preparação? A preparação era andar com ele, era observá-lo, era ver como ele ensinava, como ele procedia, como ele agia, como ele tratava, como ele gestuava, como ele era, como ele se relacionava com as pessoas, com as boas, com as marginalizadas, e apesar de serem boas, com as marginalizadas, apesar de carregarem as piores famas, e às vezes até de honrarem de maneira imediata essas famas perversas, só para não desperdiçarem a designação da tragédia que lhes foi atribuída, tanto quanto aprender a lidar com ele com gente mediana, normal, sem nada especial, e ainda com o outro extremo. Lidar com os hostis, fanáticos, chatos, desagradáveis, perturbadores, que não sabiam se aproximar sem ser para esturricar, para chatear, para lancetar, para provocar, para dizer não é tanto assim, o que você está pensando de você mesmo. Enfim, você sabe como é que esse tipo de gente é. Na melhor das situações, eles ainda são legalistazinhos, sem senso de proporção. E na pior das perspectivas, eles são esses fariseus horrorosos, horrendos, que Jesus chega ao ponto de perder completamente a paciência com eles, e é de onde procedem aqueles ais que nós vamos encontrar aqui na frente em Mateus 23, ai de vós, ai de vós, ai de vós, que ele só diz isso de maneira personalizada aos fariseus. Ele diz isso de maneira coletiva a Betsaida, a Corazim, a Cafarnaum, a algumas cidades que viram tanta graça dele e ficaram impermeáveis. Aí ele diz, ai de vós, porque sem Sodoma e em Gomorra, sem Tiro e em Sidom, sem lugares arquetípicos da maldade no Velho Testamento, se eles tivessem visto o que vocês viram, ouvido o que vocês ouviram e tido acesso ao que vocês tiveram, eles teriam se arrependido no pó e na cinza. Mas vocês só naturalizaram a graça, a misericórdia e a bondade, se referindo a Cafarnaum, a Tiro, a Corazim e a Betsaida, por exemplo, ou a Nazaré, a sua cidade. No mais, esse ai de vós, Jesus não aplica a meretrizes, a publicanos, a pecadores de qualquer natureza. Ele só aplica aos religiosos fanáticos que viviam raivosamente com cólera derramante e pingante, tentando infectar a alma do próximo, com o seu mesmo ódio, com a sua mesma raiva, com coisas dessa natureza. Então, a esses 12 a quem ele chamou, ele enviou dando-lhes as seguintes instruções. E aí é que nessa primeira instrução que você só encontra, preste atenção, você só encontra essa instrução aqui no Evangelho de Mateus.
Se você ler o mesmo texto correlato em Marcos 6, de 7 a 13, ou em Lucas 9, de 1 a 6, é o mesmo texto, sinótico, você não vê Jesus incluir essa instrução que só aparece aqui em Mateus, no capítulo 5. Ele os enviou com as seguintes instruções. A primeira delas, preste atenção como ela é bizarra. Não tomeis rumo aos gentios, que seria uma coisa que posteriormente Jesus determinaria como prioridade. Ir até os confins da terra. E quando depois do dia de Pentecostes, onde Jesus já vinha repetindo isso, vocês vão ser minhas testemunhas tanto em Jerusalém, como aqui do ladinho, no deserto da Judéia, como descendo um pouco mais, vocês já estão na Cisjordânia, na Palestina, na Samaria dos dias de Jesus, bem do ladinho. E até aos confins do planeta, até onde houver terra, onde houver gente, vocês vão anunciar a minha palavra. Indo, chegando nesses lugares, vocês encarnem a minha palavra. Deixem que as pessoas percebam que tem uma natureza divina operante em vocês. E quando eles virem isso, eles vão indagar. E quando eles indagarem, vocês vão me ensinar, vão exemplificar, vão gestuar, vão demonstrar, vão fazer o que eu fiz. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. É do mesmo modo, é para praticar o mesmo modus operandi. Não é com uma mensagem diferente, com as 4 leis espirituais do Bill Bright. Não é com uma pregaçãozinha que determinada por algum doutrinador. Não. Assim como o Pai me enviou e eu cheguei, e eu me pautei, e eu realizei as pautas do Pai na minha vida, em todos os lugares, como disse o apóstolo Pedro pregando em Atos dos Apóstolos, aos judeus circundantes, vocês viram e vocês o mataram, o Nazareno. E não digam que não, porque foi ele que andou por toda parte fazendo bem em todos os lugares. O Evangelho é a manifestação do fazer o bem em todos os lugares. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio. Exatamente do mesmo modo. E como eu lhes disse sexta-feira passada, Jesus não pregava sobre Jesus. Jesus ensinava o Evangelho, a boa nova do reino de Deus. Que qualquer um que ouvindo discernia imediatamente que ele era o elemento pivotal daquilo ali. Mas ele não chamava ninguém para aceitá-lo, ele chamava as pessoas para acolherem o próximo. Aceitar Jesus, para Jesus era perdoar, era ser misericordioso, era dizer como Zaqueu, Senhor, tecido da metade dos meus bens aos pobres. E se em alguma coisa defraudei alguém, eu restituirei 4 vezes mais. Aí Jesus disse, hoje entrou salvação nessa casa. Esse cara entendeu o significado do que eu vim fazer e do Evangelho. Depois de muito tempo é que aceitar Jesus virou essa coisa, de levanta a mão, é batizado para ter acesso à mesa sagrada, ao vinho sagrado, ao pão sagrado, ao fetiche do sagrado e tudo isso. E tudo que não importa mais é a prática do Evangelho. Afinal, você já levantou a mão e já aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador, o que lhe deu uma carta de alforria para deixar o Evangelho para lá. Porque isso é coisa de gente fria. Gente quente sai gritando, eu sou de Jesus, e não pratica nada. Esses que andam aí sem falar nada e praticando bondade são os idiotas. Não é em razão deles que a igreja cresce em número, mas em razão dos estriônicos e dos histéricos e dos incorretos e dos atropelantes. É isso que está na alma cultural de todos vocês praticamente nos dias de hoje
e é o que não é o que Jesus ensina. Mas, nesse dia, aqui em Mateus 10, 5, tem uma informação que não é permanente, mas é uma instrução temporária, absolutamente temporária. Até porque, olha só o que se diz: não tomeis rumo aos gentios, ainda. Naquela hora, não. É para vocês ficarem contidos dentro desses limites de onde habitam os israelitas, o povo de Israel, como ele é designado nos evangelhos. Israelense é uma designação para quem faz parte do Israel sionista de hoje, com dominação de governança sobre o lugar que a gente também chama, geopoliticamente falando, de Israel. Mas naqueles dias onde os chefes eram os romanos, só o que sobrou era o povo de Israel, sem nenhuma autodeterminação. Então, pois bem, a ênfase é: não tomeis ainda o rumo aos gentios. Vai chegar uma hora em que eu vou mandar vocês para o mundo inteiro, como prioridade, mas por enquanto não. Existem determinadas instruções que a gente recebe de Deus que são temporárias, que são particulares, que são sazonais, que são de um tempo. Essas instruções não têm nada a ver com ética, com as práticas do amor, nem de como é que a gente deve olhar e interpretar o próximo. Tem a ver apenas com estratégia e circunstancialidade. Tem a ver apenas com estratégia e circunstancialidade, como é o caso aqui. Por isso, é por enquanto. Não é total nem é para sempre. Haverá uma hora em que o conselho e o envio será extremamente mais amplo, mais largo, será do tamanho do planeta. E a segunda coisa que Jesus diz é: não entreis em cidade de samaritanos. O que é outra coisa muito estranha, a não ser que você entenda como meramente temporário e circunstancial. Afinal, como eu já mostrei diversas vezes e não canso de repetir, os samaritanos tiveram um lugar totalmente especial na vida de Jesus. Entre leprosos curados, o único que volta para agradecer é um samaritano. Jesus faz coisas e diz que, nas exemplificações que traz, que os samaritanos frequentemente eram as figuras mais admiráveis naquele processo, como a parábola do chamado bom samaritano, entre levita e sacerdote no templo. Quem faz e quem entende onde está o altar de Deus, que não é num templo, mas na estrada da vida, é o samaritano. Numa conversa com uma mulher bonita em Siquém, é com ela e a ela que ele revela a supremacia do santo absoluto sobre o sagrado. O sagrado é o monte onde se deve adorar, o santo é em todo lugar. Deus é espírito, importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. E há uma quantidade enorme de outras alusões completamente positivas e diferenciadas acerca dos samaritanos. Então, quando ele diz isso aqui, a lição que se está aprendendo é: por enquanto, como o tempo é curto, vocês vão se dedicar exclusivamente à pregação do povo de Israel. Vocês vão entrar nos lugares aonde esse povo está e vão testemunhar para eles, porque o tempo é curto. E eu quero que vocês façam isso enquanto eu estou aqui. Eu sou a testemunha desse testemunho que eu enviei vocês a dar de casa em casa, de aldeia em aldeia, no meio desse povo todo, para onde eu estou enviando vocês. Mas isso é temporário, isso é circunstancial. Eu já tive chamados temporários e circunstanciais. Eu tenho 2 ou 3 chamados permanentes na minha vida.
que pode mudar tudo, mas esses chamados originais não mudam jamais. E tive chamados contingenciais, circunstanciais, temporários, momentâneos, que tinham a ver com a hora da oportunidade, que tinham a ver com não desperdiçar uma porta que foi aberta para algo significativo e relevante, que tinha prazo de validade, que precisava ser aproveitado naquele tempo, naquela hora, daquele modo, daquela forma, mas que eu sabia que tinha tempo para acabar. Eu, por exemplo, olhava para aquilo e não me via envelhecendo ali. Eu me via naqueles momentos da minha juventude, com aquela sobra de vigor que, pela misericórdia de Deus em mim, sempre vazou para todo lado, em todas as direções. Eu dizia para mim mesmo, durante um tempo eu farei isso. E eu estava sempre nessas circunstâncias e nessas ocasiões, procurando pessoas que poderiam prosseguir depois de mim, com aquilo ali, enquanto eu seguia no chamado não temporário, permanente da minha vida no Evangelho. Então entenda isso, tem coisas que são temporárias, tem coisas que são definitivas e permanentes. Quando ele deu essa instrução, não tomeis rumo aos gentios, nem entreis em cidades samaritanas, era circunstancial para que o testemunho se concentrasse nas aldeias, nas cidades, nas sinagogas, nos grupamentos, nas congregações do chamado povo de Israel, ou seja, já que estava de ser o povo escolhido, superior a todos os demais, especialmente aos samaritanos, aos quais eles odiavam. Então, essa é a primeira coisa que eu queria ressaltar para você aqui. Aí o verso 6 prossegue dizendo, mas, de preferência, esse mais de preferência também cria uma relativização em relação ao que ele tinha acabado de dizer. Ou seja, não tomeis rumo aos gentios, nem entreis em cidades samaritanas, mas de preferência. Significava que, se um samaritano cruzasse o caminho deles, não era porque eles tinham recebido essa instrução que eles não iriam compartilhar a mesma graça com os samaritanos, ou com os gentios, ou com os romanos que aproximassem, ou com gente de qualquer outro lugar. Se circunstancialmente chegassem, receberiam a mesma graça, o mesmo acolhimento. Agora, todavia, nesse envio inicial, a recomendação preferencial é essa. Por isso, tem uma adversativa seguida de um preferencial. De preferência, procurai as ovelhas perdidas da casa de Israel. Aí, portanto, também tem uma outra designação sobre que tipo de israelita eles iriam procurar. É por isso que eles não foram pregar no Sinédrio, em Jerusalém, nem deram prioridade às sinagogas, onde estavam os rabinos mais pompudos. Não. Eles deram prioridade, eles sentiram que era um envio preferencial às ovelhas perdidas da casa de Israel. Aquelas pessoas que habitavam, por exemplo, a Galiléia e as regiões todas da Baixa e da Alta Galiléia, e em todo lugar que não fosse ainda Jerusalém e a Judéia, estavam essas ovelhas perdidas da casa de Israel. Preferencialmente, cheguem às vilas deles. Batam na porta da casa dessa gente, com essa autoridade que eu lhes dei, de realizarem aquilo que eu realizo. Assim como o Pai me enviou, eu vos envio e vos envio com o mesmo poder com o qual ele me enviou. Como Jesus veio posteriormente a dizer, aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. E aqui ele os envia dizendo, repitam-me
Aonde vocês chegarem, o tempo é curto, a seara é grande, os trabalhadores são poucos. Lembram-se desse contexto? Então, porque os trabalhadores são poucos, a seara é grande, eu estou enviando vocês, por enquanto, preferencialmente para essa gente que não sabe discernir entre a mão direita e a mão esquerda, ovelhas perdidas da casa de Israel. E, diz ele, preste atenção, à medida que seguirdes, que fordes andando, é uma dinâmica do Evangelho, como lá em Mateus 28, onde se diz indo por todo mundo. É um gerúndio, indo. Não é um id tópico. É um gerundiamento existencial. É porque vocês são caminhantes, são hebreus do Evangelho, são cruzadores de fronteiras, vão adiante, são entes pervasivos, são como sal da terra que pervade tudo, são luz que também tem esse poder pervasivo, indo, andando, vivendo, chegando em qualquer lugar do mundo, em qualquer ambiente, em qualquer cultura, em qualquer segmento, indo, levem o Evangelho em palavras, em obras, em gestos, em exemplos, em atitudes, em modos de tratamento. O Evangelho é um combo de realidades indivorciáveis, onde a gente não pode escolher uma particularidade e negligenciar as outras. Do contrário, o negligenciamento das demais tira a autorização, por exemplo, da pregação oral do Evangelho, se não se fizer acompanhar pela autoridade que decorre de uma vida que encarna, honesta e sinceramente, as pautas de Jesus no encontro humano. Mais claro do que isso, não dá para compartilhar com ninguém. E só não entende o que eu estou dizendo quem de fato está com o coração bloqueado. E à medida que seguirdes, portanto, indo, à medida em que vocês forem, é nesse caminhar que vocês devem pregar. É no caminho. A pregação não é atrás de um púlpito, como eu já recebi milhares, não é hipérbole, milhares. Entre 99, 2000, até 2008, mais ou menos. Ah, meu Deus, eu não sei quantas milhares e milhares. Eu não teria nenhum pudor de dizer que talvez nesse período, nesses 8 anos, eu deva ter recebido 1 milhão de e-mails. Porque houve dias em que eu recebi 70 mil num dia só. E o que isso tem a ver com o que eu estou falando aqui? Tem a ver com a quantidade de pastores que me diziam: Caio, meu Deus, eu queria ter tua coragem, mas eu não sei viver sem um púlpito. Sem um púlpito, ficar atrás de um púlpito. Eu não tenho essa tua coragem. Eu sem púlpito não sou ninguém. Ou então aqueles que escreviam dizendo: poxa, Caio, me tiraram o púlpito. Os presbíteros, os líderes, quando viram que eu estava te seguindo, te lendo, te absorvendo, me acharam perigoso, me afastaram e eu fiquei sem púlpito. E eu sempre olhei para esses indivíduos e perguntei: e daí? O púlpito é um diminutivo. Eu, por exemplo, só estou aqui nesse púlpito hoje, que é uma bancada improvisada, para segurar a minha Bíblia, debaixo da árvore, no jardim de casa, conversando com vocês. Mas eu comecei a minha vida sem nenhum púlpito, nunca nem sonhei com um. Comecei no caminho, indo por onde eu ia, a quem eu encontrava. Me apelidaram de carro velho. Aí perguntavam por quê. É porque onde para, prega. E foi de fato o que aconteceu comigo. O que Jesus disse: à medida em que seguirdes, pregai. Pregai o quê? Que o reino de Deus chegou. Que o reino de Deus não está num lugar, numa geografia,
num sagrado fetichizado, não habita um santo grau, não está num lugar, numa congregação especial, não está confinado em nenhum templo, em nenhum ambiente, não pertence a nenhuma geografia, não conhece nenhum tipo de vaticanidade determinante de onde seja a sua centralidade. Não, o reino de Deus está à mão de qualquer um. Está aqui, está ali, como Jesus disse a um dos grandes mestres de Israel nos dias dele, chamado Nicodemos: tu és mestre em Israel e não compreendes essas coisas simples como nascer de novo, virar uma nova criatura em vida. E Jesus acrescentou: o Espírito Santo, o Espírito de Deus, sopra onde quer. Ouves a sua voz, não sabes de onde ele vem nem para onde ele vai. E assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Ou seja, eu estou chamando vocês para um estado de impermanência sólida, de impermanência enraizada para cima. As raízes do reino de Deus são plantadas para cima. Por isso que eu tenho essa mobilidade terráquea, porque eu estou plantado nos céus, eu tenho liberdade na terra de ir e apregoar aonde quer que eu chegue e buscar as ovelhas perdidas, seja da casa de Israel, seja de qualquer comunidade humana, seja em qualquer tempo, seja em qualquer hora. Não há nenhum confinamento de coisa alguma especial que se vincule exclusivamente a Israel. Não há. O evangelho do reino de Deus é para humanos, não para judeus. Judeus estão aqui numa sequência histórica, geopolítica, espaço-temporal, numa cronologia de tempo que tinha hora para acabar, prazo de validade, a cruz ia chegar e Jesus está se multiplicando porque a seara é grande, os trabalhadores são poucos e ele quer ganhar tempo. Nada além disso, não mistifique nada, leia com lucidez e entenda com sobriedade. Pois bem, à medida em que seguides, pregai. Enquanto vocês vão, foram, se movimentaram, encontraram gente, preguem a palavra. E digam, o reino de Deus está aqui. Chegou. Está entre nós. Qualquer um pode estender a mão e invocá-lo, alcançá-lo, abraçá-lo. Não tem dia esperando, não é num sábado santo, num domingo sagrado, não é um profissional da fé ou da crença ou da doutrina ou da catequese que tem prerrogativas especiais para comunicar o reino de Deus a você. Não é algo que você precisa aderir com formalidades e com ritos para ir tendo acessos, como se fosse num culto de mistério, como se fosse no culto de mistério dos egípcios, ou dos gnósticos, ou da maçonaria, aonde de um rito você é remetido a outro. Não tem nada disso. Há uma anarquia cheia de luz no reino de Deus, aonde todo aquele, indiscriminadamente, que invocar, todo aquele em qualquer lugar que invocar o nome do Senhor, será salvo. E ninguém tem controle de nada, ninguém é dono de nada. Esse é o reino de Deus, que se planta no coração de qualquer ser humano que creia, em qualquer lugar. Aí ele prossegue e diz mais: curai os enfermos, porque ele lhes tinha dado autoridade. Curar enfermos era o que ele fazia, a gente já viu nos contextos superabundante e fartamente. Todo tipo de doenças e enfermidades. Na sexta-feira eu me coloquei no lugar de alguém perguntando: escuta, se fosse hoje com tanto recurso médico, lembra da resposta que eu dei? Não vou repeti-la agora, está gravada aí no YouTube de sexta-feira passada, vá lá e pegue. O que ele faria? Eu disse, e eu tenho que me poupar, senão não termino nunca onde eu quero chegar. E ele diz: curai os enfermos.
Eu continuo a crer na cura dos enfermos, que precisam de cura, que creem em cura e que não têm recursos de serem curados. Eu creio preferencialmente na cura desses doentes, mediante a oração da fé, a qual eu não me furtei jamais de praticá-la, nem de crê-la, nem de exercitá-la, e jamais deixarei de fazê-lo. Curai enfermos, ressuscitai mortos, 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 mortos. E eu já vi mortos se levantarem da morte. Para não ir muito longe, só o meu pai, numa UTI durante 60 dias, mais ou menos, quase 60 dias, morreu 13 vezes, com constatação médica da morte dele. Se eu quisesse ter pedido um atestado de óbito, eles teriam trazido. Mas eles, depois que viram o tipo de relação espiritual que eu tinha com meu pai, passaram a fazer de outro modo. Eles gritavam: pastor, pastor, chama ele, pastor, para ele voltar. E papai morto. E eu ia lá e o chamava: paizinho, paizinho, é seu filho Caio Fábio, volta, pai. Aí ele abriu o olho e os médicos já tinham dado 13, 15 injeções de adrenalina, feito todo tipo de choque, de todos os procedimentos e protocolos sem conseguir nada. Viam aquele homem abrir o olho e dizer: oi, meu filho. E ele só partiu no dia em que me pediu: por favor, não me chama mais. Porque às vezes eu já estou fora daqui do corpo, vendo coisas gloriosas. Aí eu ouço a sua voz e eu me sinto obrigado a voltar. E foi quando eu prometi a ele: da próxima vez, você vai, pai. Até que chegou a manhã do dia 14 de setembro de 2007. E quando o médico disse: ele morreu de novo. 13ª vez. Chama, pastor. Eu falei: agora não. Agora eu não chamo mais, ele me pediu, eu fiz um acordo com ele. Agora ele vai. Agora ele vai. Como eu já vi, não de maneira dramática, nenhum Lázaro podre sair da tumba. Mas enquanto os hospitais, enquanto os leitos, onde pessoas estavam dadas e tidas como mortas. E você chega ali, pega aquela pessoa totalmente gelada e fala com uma autoridade carregada de amor no ouvido da pessoa. Não são todas, mas também não raramente. Alguns abrem os olhos e dizem: hã? Aí você inicia um diálogo e a pessoa vive mais, sabe lá Deus quanto tempo. Alguns mais uma semana, mais um mês, mais 2 meses, alguns mais um ano, alguns mais um tempo longo. Só Deus sabe. Mas eu continuo a crer nesse poder de revitalização da morte. E vou viver a minha vida inteira assim. Como curai os leprosos. Tanto os leprosos de hanseníase, quanto os leprosos de qualquer outra natureza figurativa ou metafórica do que possa a tais pessoas se aplicar a designação de lepra, de separação, de marginalização, de afastamento, de preconceito ou de qualquer outra coisa. Você chega com seu amor, vai purificando tudo, vai purificando todos, vai abraçando, vai acolhendo, vai tirando as imundícias predeterminadas pelos preconceitos da ignorância, da intolerância, da religião, do espírito político separatista, o de apartheid. Continua o mesmo poder, a mesma autoridade. Expelir demônios, que é uma palavra tão forte, que é aquela que bota para fora mesmo. Botem demônios para correr, é o que ele está dizendo aqui, é expelir. Sai! Não precisa gritar, mas o bicho sai. Não só demônios de natureza espiritual, mas psiquismos demoníacos, que não são demônios, mas são desenvolvimentos de psiquismos semelhantes a demônios. Como também
aqueles demônios do desenvolvimento da maldade humana que se engendra em determinados corações e ganha uma vida diabolicamente própria, embora você esteja lidando com um diabo humano. E não raramente, sinceramente, eu já os expeli em grande quantidade e continuo expelindo. Toda hora eu vejo alguns bichos que vêm com vontade de te comer vivo e você olha e na força da autoridade, do seu amor e da sua total ausência de medo, você os põe para correr sem dizer nada. Isso eu não li em livro nenhum, é o livro da minha vida que conta essa história todo dia. Aí Jesus diz: de graça recebestes. Vocês não fizeram nenhum teste, não tiveram que passar em nenhuma prova, não foram experimentados em nada especialmente antes desse dia e dessa hora. Foi uma concessão minha, foi graça, favor imerecido. Eu chamei e eu credenciei espiritualmente vocês. Eu listei vocês como autoridades diante de principados, de potestades, de anjos, de demônios e de toda sorte de observação lúcida de consciência. Eu concedi essa transferência. E Lucas, no mesmo texto, diz de poder e autoridade. Poder, dunamis, essa força explosiva. E a autoridade é uma palavra que designa algo que foi imputado, exousia. É algo que eu recebo como uma designação de alguém superior que diz: eu valido você com esse poder. Lhes concedeu dunamis, esse poder de explodir fortalezas, de arrebentar estruturas, humanamente falando, impenetráveis. E, ao mesmo tempo, carregando uma credencial insofismável da verdade de Deus na vida de vocês. Isso tudo foi graça. Vocês receberam de graça. Aí ele diz: então, de graça, dai. Não cobrem nada, não condicionem a nada. Eu fico vendo aí, e ainda tem gente que se engana com isso. Com o cara dizendo que se você deixar de ser dizimista, Deus não ouve mais sua oração. Tem outro doido que chega, muitos outros, e dizem: ah, esse demônio eu não consigo expelir nem com a oração da fé, só com dízimo e oferta. E ainda tem milhões que vão atrás. Porque o que Jesus disse e nada é a mesma coisa para muitos de vocês hoje em dia. O que dá uma tristeza horrorosa para uma pessoa que passou a vida inteira, desde a juventude, impregnada por essa consciência, assistir à morte, à falência aparente de tudo isso que não tem igual, que não tem com que e a que ser comparado, que é de sublimidade completamente sem igual. E aí você vê as pessoas trocarem isso pela opinião de um coach, de um pastor doido que não sabe nada, nem das heresias que declara, quanto mais da verdade do evangelho que ele deveria ter crido para ser salvo pela graça de Deus. Aí dá muita tristeza, muita tristeza. Eu continuo fazendo parte de tudo, mas às vezes com um cansaço. Você vai ficando velho de tanta experiência, aí vem assim um garoto novo, aí te dá umas atropeladas sem saber de coisa alguma, aí você diz: Senhor, me dá paciência para eu continuar amando, 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 até o último dia da minha vida, porque é cansativo. Mas foi de graça que eu recebi. Então é de graça que eu vou dar para esta e para tantas gerações quantas Deus, por sua misericórdia, me conceda assistir, atender, ver, ajudar
e poder socorrer gratuitamente, porque pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. E não vem das vossas supostas boas obras ou nenhuma pseudo-autoexaltação, para que ninguém bata no peito se gloriando. No dia de hoje, nessa terça-feira, eu vou parar por aqui. E amanhã eu vou prosseguir, justamente naquele ponto em que hoje em dia é o que todo mundo quer. O cara procura o coach que o ensine a ficar rico, a ter muito ouro, prata e pedras preciosas, dinheiro acumulado. E eu chamo alguns desses coaches de cockroach, que é o nome em inglês para barata, porque são umas baratas mesmo aproveitadoras. Nem todo coach é assim, tem coach sério. Eu tenho amigos aqui na cidade que são coaches sérios. Uma filhinha querida aqui, que eu conheço a vida inteira, que é uma pessoa séria na tentativa e é uma das precursoras do trabalho coach no Brasil, com o pai dela. Agora, de lá para cá, assim como no meu caso, eu sou pastor e pastoreio pessoas com toda a sinceridade e verdade. Agora, meu Deus, a gente vai ficando cada vez mais uma minoria muito pequena, ínfima, no meio de uma legião de seres que se autodesignam como pastores e que são lobos perversos, malignos, diabólicos, aproveitadores. Mas e daí? E daí? Eu continuo a ser quem eu sou, apesar deles terem optado por se tornarem em diabos falando em nome de Deus. São como demônios correndo dizendo: Jesus é o Cristo. E Jesus dizendo: cala a boca! Cala a boca! Cala a boca, demônio! Não fala nem o meu nome, porque na tua boca isso já é contravenção. Então eu paro hoje aqui e amanhã eu quero seguir do verso 9 em diante. Não vos provereis de ouro. Aí chamem os coaches do ouro, da prata, do Cristo rico e poderoso, das justificativas todas para o cara virar um nababo de grana em nome de Jesus. Eu tenho amigos ricos pelos quais eu sou muito grato a Deus, que são mais generosos do que ricos, inclusive. São gente linda e santa de Deus. Agora, o ser simplesmente rico, sem graça de generosidade, abundância de bondade, sem visão do bem, faz mal a quem assim se torna. Acaba, como diz Paulo em 1 Timóteo, no capítulo 6, do verso 15 em diante, se transformando na ruína da própria pessoa. Mas isso fica para amanhã, to be continued. Amanhã eu aguardo você aqui em Mateus 10, do verso 9 em diante. Senhor Jesus, que essa palavra tenha trazido alguma luz, alguma consciência, algum chamado, algum entendimento e algum envio lúcido e prático e transformador na vida daquele, daquela que me ouviram com teu amor no coração. É o que eu te peço, em teu nome, Jesus. Amém e amém.